Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e neste vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro incrível que eu li agora no final do ano. Foi uma autora e um livro que eu conheci quando eu fui à Flip, agora em julho de 2019, e eu tive o prazer de escutá-la falar na palestra central, na mesa central, e também consegui pegar um autógrafo dela. Essa mulher que essa autora, essa intelectual, que ela conquista quem passa por ela. Ela é linda, elegante, inteligente, ela tem uma elegância e um modo de falar que deixou as pessoas na plateia hipnotizadas. Então, eu fui pro livro dela com altas expectativas e eu gosto quando eu vou assim e ainda assim as expectativas são correspondidas. É o livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, que foi publicado agora em 2019 pela editora Cobogó. Infelizmente esse é um livro que não tem ainda para e-book, então acabou não sendo escolhido para a leitura do grupo Lendo Autoras, mas eu espero que a editora publique esse livro sim, no formato e-book, para que mais pessoas ainda tenham acesso e que, sobretudo, as pessoas leiam e consigam entender aquilo que é discutido neste livro. Primeiro, eu vou falar do título: Memórias da Plantação. Memórias de falar sobre um passado, mas ao mesmo tempo também pode ser uma memória recente. Então, passado longínquo ou presente se confundem através do racismo e da memória do colonialismo. E o plantação vem do plantation, que se refere às plantações, ao fato de que no colonialismo a população negra foi escravizada para trabalhar na agricultura, principalmente nas plantações de café e de cana-de-açúcar. O grande objetivo da Grada, essa aqui foi a sua tese de doutorado, é descolonizar o pensamento, descolonizar o conhecimento, descolonizar a língua e não só combater propriamente o racismo, também combater o racismo, mas todos esses aspectos que eu comentei fazem parte do racismo estrutural. Então, englobá-los, a língua, a cultura, a memória, o pensamento, teria uma perspectiva muito mais abrangente, muito mais eficaz para a gente combater o racismo atual e esses resquícios do colonialismo. Na contracapa ela fala: o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada, uma ferida que dói sempre, por vezes infecta e outras vezes sangra. E vocês podem observar aqui pela minha quantidade de marcações que tem muita coisa aqui para ser debatida. Eu vou só pincelar uma parte. Inclusive eu também fiz um post para o Instagram. Se você não me segue no Instagram, pode me seguir aqui embaixo. Eu vou colocar o link do Instagram na descrição do vídeo. Importante salientar que o prefácio da edição foi feita pela mesma Grada, a vigência da tradução para o português, pois ela observou algumas particularidades da língua portuguesa em comparação ao alemão e ao inglês, que foi a língua que ela escreveu originalmente esse livro. O português ele tem muito mais resquícios coloniais e é uma língua muito mais patriarcal. É só a gente perceber que no inglês existe o the, esse artigo que nem é a e nem é o, ele é neutro. E no alemão nós temos o der, o die e o das. Nós temos o artigo neutro, o artigo feminino e o artigo masculino. E diversas palavras substantivas que também têm esse caráter neutro. E tem duas particularmente que ela usa muito no livro, que é sujeito enquanto sujeito de direitos, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto humano, mas também sujeito no aspecto de sujeito da oração, aquele que faz ação e não aquele que sofre ação. E também a palavra objeto, que na língua portuguesa também só admite o masculino. Mas aqui ela está falando sobre ela e está falando sobre outras duas mulheres, principalmente, que foram objeta de estudo dela no doutorado, sobre essa questão das memórias e do racismo cotidiano. E no português não se permite objecta, é só objeto. Objeto de estudo, objeto de ser aquele substantivo da oração que sofre determinada ação e não aquele que é sujeito da oração. E ela cita também algumas palavras, algumas em língua inglesa e em alemão,
e palavras em português que têm uma forte conotação negativa, que tem um poder de humilhação, de degradação, de diminuição da pessoa negra. E ela compara essas palavras com o português. No português tendemos a utilizar mais, no sentido neutro, a palavra negra ou negro, que ainda assim guarda resquícios coloniais, mas ela não tem o poder negativo que outras palavras têm, como por exemplo o mulato, que tem-se muito questionamento sobre isso, mas eu prefiro acreditar no que ela fala aqui. Eu acho que a gente, enquanto branquito, tem que ouvir mais e questionar menos aquilo que dói para outras pessoas. Se essa palavra dói, por que nós vamos insistir em usar? E ela fala do mulato como um mestiço, o híbrido, né? A relação entre o jumento e o cavalo, a jumenta e a égua, gerando a mula, o mestiço que é menor, que é infértil, né? E, além de tudo, é uma palavra animalizada. Ela vai comentar sobre essas outras formas de opressão e subjugação da língua também. E eu vou comentar falando sobre a máscara de Anastácia. E essa máscara é um símbolo para todo o silenciamento que ocorreu ao longo desses séculos. E mesmo depois do fim da escravização, ainda permanece esse silenciamento, na medida em que esses resquícios do colonialismo e o racismo cotidiano define quem é que pode falar, quem é que tem voz, quem é que tem poder. E ao mesmo tempo, ela também define o que é ser o outro. No momento em que a branquitude tem o poder de se estabelecer como norma, e isso foi também uma reflexão para mim, porque a gente não entende a branquitude como uma população racializada também. Nós também somos raça, mas como a gente tem o poder de se definir como norma, como normal, tudo que não é branco é racializado. Tudo que não é branco é o outro. E ao mesmo tempo, ela trabalha como psicóloga e psicanalista, ela utiliza alguns conceitos de Freud para definir essa questão da outridade. A outridade é uma expansão do ego. A Simone de Beauvoir determina que a mulher é o outro, o segundo sexo, o outro do homem. Mas, no contexto da mulher negra, ela é o outro do outro. E, acima de tudo, não é só outro, mas outridade, que é o que ela define aqui no início do livro. A outridade é a personificação de aspectos repressores do eu do sujeito branco. Em outras palavras, eles se tornam a representação mental daquilo que o sujeito branco não quer se parecer. Toni Morrison, em 92, usa a expressão dessemelhança para descrever a branquitude como uma identidade dependente que existe através da exploração do outro, uma identidade relacional construída por brancos que define a elas mesmas como racialmente diferente dos outros. Esse termo, outridade, nos lembra também que não é com o sujeito negro que nós estamos nos lidando, mas com as fantasias brancas sobre o que a negritude deveria ser. Fantasias que não os representam, mas sim o imaginário branco. Tais fantasias são os aspectos negados do eu branco, reprojetados em nós, como se fossem retratos autoritários e objetivos de nós mesmos. A Grada, além da questão do silenciamento, ela também fala sobre a questão do não pertencimento, do não lugar. Enquanto o branco ele tem passe livre para ser, ter o seu lugar em todos os lugares, ao negro são permitidos alguns espaços somente. E sempre que ele ousa sair daquele espaço que socialmente e estruturalmente foi designado para ele, ele é questionado. Então, quando um deles consegue a ascensão, ele é duramente questionado, ele é 2 vezes mais cobrado, mesmo você sendo... aqui tem uma história de uma mulher que ela é alemã, ela é uma afro-alemã, e todo tempo, a todo momento, no mercado, na rua, no ônibus, ela é questionada. E de onde você é? E quando a pessoa responde, eu ainda acho essa parte pior, ela responde que ela é alemã, a pessoa não está interessada na resposta dela. Ela está interessada em confirmar a hipótese dela de que ela é o outro, de que ela é de fora, de que ela é não lugar, que ela não pertence. E ao mesmo tempo, ela fala que o racismo, ele é imaginário, ele é irracional. Ele não é biológico, lógico. Ele vai associar uma palavra a diversas outras imagens mentais
E, por exemplo, nessa questão do Fremd, que é o estrangeiro, né? O Ausländer, o estrangeiro alemão, ele vai associar a diversas outras características e aquele primeiro elemento vai se unir ao último elemento, mesmo não tendo relação lógica nenhuma. Então ele fala, ó, ela é uma mulher negra, então ela é estrangeira. Se ela é estrangeira, ela é ilegal. Se ela é ilegal, ela é perigosa. Se ela é perigosa, eu posso fazer alguma coisa contra ela, como no caso uma agressão, entende? No início também ela fala sobre a descolonização do conhecimento e das ciências, no momento em que só a população branca ela tem um poder de determinar aquilo que é padrão, aquilo que é lógico, aquilo que é científico. E eu também vejo isso na literatura, de pessoas falando que o caso da Grada ou da Conceição, Bell Hooks, de Jamila, são literaturas de nicho, são literaturas que são voltadas para a população negra e o branco não, ele se acha universal. O que ele escreve não é só para o branco, é para todos. Mas muita gente ainda acha que o negro ou qualquer outra população marginalizada que produz conhecimento, que produz literatura de nicho e não literatura universal. Um grande ponto que eu acho aqui importante, que foi o que eu comentei no meu post no Instagram, foi a gente deixar de considerar a questão do racismo como um quadro moral. Eu achei importante ela falar isso, porque no momento em que a gente considera que isso é uma quebra da moral, o nosso subconsciente, o nosso ego bloqueia e a gente tenta evitar a ansiedade e a dor através da negação ou de justificativas, racionalização. Na verdade, o processo para desconstruir o racismo estrutural é um processo de responsabilização e não um processo moral. E a grande pergunta que a gente deve se fazer, segundo ela, não é se perguntar a clássica pergunta moral: eu sou racista? E esperar uma resposta confortável. Porque isso não vai acontecer. O sujeito branco deveria se perguntar: como eu posso desmantelar o meu próprio racismo? E aí começar essa jornada de responsabilização, que vai começar através da negação. A gente tem de evitar o ego e o confronto com o ego para evitar o sofrimento, uma vez que a gente entende, né, que a gente tem culpa nesse processo. Não diretamente, como muita gente fala aí, não, eu não tenho um navio negreiro. Minha mãe não tinha um navio negreiro, meu avô não tinha um navio negreiro, mas eu, enquanto branquitude, fui beneficiada pela exploração de outras pessoas do meu próprio país. Então, no Brasil atual, eu acho muito importante a gente discutir isso, porque eu vejo até que pessoas nem começaram essa jornada. Alguns nem negam ainda, alguns glorificam o passado escravagista e colonial. E a negação envolve a gente tomar o conhecimento da situação, ainda de modo inconsciente, mas é um primeiro conhecimento. Então, sobre falar que não existe dívida histórica. Existe sim. Eu estou negando primeiramente. Depois vem a culpa. A culpa difere da ansiedade, porque a ansiedade é em relação ao evento futuro. E a culpa é como se fosse uma ansiedade por um evento passado. Então vou falar aqui sobre diversas frases que pessoas que estão na fase da culpa falam. Nós não queríamos dizer isso nesse sentido. Foi apenas uma brincadeira. Você entendeu mal. Para mim não há negros ou brancos, somos todos humanos. De repente, o sujeito branco investe tanto intelectual quanto emocionalmente a ideia de que a raça, na verdade, não importa, quando sabemos que importa sim. Sim, somos todos humanos biologicamente, mas somos tratados de forma desigual e não dá para esconder isso. A vergonha, o próximo passo, por outro lado, é o meio do ridículo. É você entender que fracassou em viver esses ideais e essas suas racionalizações e essas suas justificativas que você fez na época da culpa. É quando o sujeito branco se dá conta de que a percepção das pessoas negras sobre a branquitude pode ser diferente da percepção que tem de si mesmo, na medida em que a branquitude é vista como uma identidade privilegiada, o que significa tanto poder quanto alerta. E a vergonha é o resultado desse conflito. O próximo passo é o reconhecimento, que segue a vergonha. No momento em que o sujeito branco reconhece sua própria branquitude ou racismo, e é, portanto, o processo de reconhecimento. Ele finalmente percebe a sua realidade e reconhece o que é esse outro. Ele sai do contexto de fantasia e ele entra no contexto da realidade.
E o último passo é a reparação, que significa a negociação do reconhecimento. O indivíduo negocia a realidade. Nesse último estado, o ato de reparar o mal causado pelo racismo através de mudanças de estrutura, ações afirmativas, agendas, espaços, posições dinâmicas, vocabulário, em suma, o abandono de privilégios para que todos sim possam ser iguais e tratados iguais. Esses mecanismos de defesa do ego são muito bem explicitadas quando a gente pega um exemplo. Ela fala aqui muito sobre Portugal e sobre a Alemanha, mas é impossível não fazer correlação com o Brasil. E ela fala sobre como o discurso da população negra e de algumas pessoas da população negra é utilizado pela branquitude para fortalecer o caráter opressor. Então vai ter alguns negros que vão ser assimilados, é a expressão que ela utiliza. E aí eles vão reproduzir um discurso, que é um discurso racista, que é muito cômodo para a branquitude. Então, esses discursos são os que são colocados em evidência. Você pode observar agora em novembro quais foram os 2 negros que tiveram o seu discurso mais bem colocado na mídia, que tiveram maior mídia. Foi o do novo presidente da Fundação Palmares e, novamente, como todo mês, da consciência negra, o Morgan Freeman. Que eles falam discursos confortáveis para os ouvidos da branquitude. Já quando o discurso da população negra diverge desse discurso confortável da branquitude, é chamado de vitimista, mimimi, ou você está interpretando demais, ou você é emocional demais, e nunca realmente as pessoas param para ouvir aquilo que está sendo dito. Tem muita coisa aqui no livro, mas eu ainda vou comentar mais alguns pontos. Em relação ao racismo cotidiano, ele é fundamentado em algumas formas e vai envolver essa questão da projeção do eu através dos seguintes mecanismos de infantilização, a personificação do negro como um indivíduo dependente, menino, menina, criança, serva, assexuada que não pode sobreviver com o Senhor. E aí você vai ver pessoas falando que a colonização foi boa, que eles viviam em estado de barbárie, que, ai, que bom que os portugueses, os ingleses e os outros europeus foram para lá, porque aquele é um país, né? A gente sabe que não é um país, são um conjunto de muitos países, um continente amaldiçoado. A gente não vê pessoas falando isso hoje em dia. Da primitivização, o sujeito negro torna-se a personificação do incivilizado, do selvagem, atrasado, básico, natural, aquele que está mais próximo da natureza. E isso tem tanto um caráter negativo, assim, propriamente dito, quanto um que é menos negativo, que era aquela questão de você querer se aproximar, né? Os grandes escritores naturalistas queriam se aproximar da natureza, queriam se aproximar do natural, o exótico, mas também uma forma de racismo. A incivilização, o sujeito negro torna-se a personificação do outro violento e ameaçador, o criminoso, o suspeito, perigoso, aquele que eu tenho que atravessar a rua, a população que é mais julgada e condenada, na verdade, às vezes nem julgada, mas condenada e encarcerada. A animalização, o sujeito negro que torna-se a personificação do animal, o selvagem, o primato, o macaco. É só você ver que é o principal xingamento racista de comparar com um animal irracional. A erotização, o sujeito negro torna-se a personificação do sexualizado, com o apetite sexual violento, a prostituta, o cafetão, o estuprador, o erótico, o exótico, a mulata, a exportação. E essa hipersexualização da mulher negra, do corpo negro, é inclusive uma das formas de racismo genderizado. E ela critica aqui o feminismo branco, que acha que o racismo não é importante dentro das discussões de gênero, ou se é importante, é mais uma camada, mais como uma mão de tinta, e não, o racismo ele é interseccional. A questão do sexismo na mulher negra é até menos violenta, menos agressiva do que o próprio racismo. Por exemplo, uma das pautas do feminismo dito universal era a questão do voto, a questão da mulher poder ir ao trabalho e a questão do controle do corpo no sentido de dessacralizar o corpo feminino. Enquanto que para as mulheres negras, não trabalhar nunca foi uma opção. Elas sempre trabalharam. Isso diverge muito do feminismo branco. Ao mesmo tempo, a questão do corpo da mulher negra também diverge muito da visão do corpo da mulher branca.
Enquanto da mulher branca o corpo é visto como sagrado, é a questão da virgindade e da boa moça, ele é idealizado, o corpo da mulher negra sempre foi visto como um objeto sexualizado, hipererotizado e inclusive abusado sexualmente ao longo de diversos anos. Uma coisa particularmente se vocês quiserem entender um pouco sobre isso, eu recomendo a leitura, mas também na palestra que ela fez para a Flip, está disponível no YouTube, ela comenta um pouquinho sobre essa interpretação que foi por muito tempo negligenciada do complexo de Édipo. Outros temas que são levantados são as políticas de pele, de tipo, uma vez que a branquitude considera a negritude como algo negativo, no momento em que você tem uma boa relação com uma pessoa negra, você diz, mas você nem é tão negra assim, ou você não é negra, você é uma moreninha ou mulata, você tende a diminuir a negritude porque você associa a negritude como uma coisa ruim. O poder da palavra gerando trauma também é outra coisa discutida aqui no livro. A segregação, as ideias de segregação e contágio racial, que a gente se lembra muito da questão do apartheid, mas é só lembrar que determinados bairros são mais negros que outros, que ruas já foram desvalorizadas por ter uma população negra maior do que outras ruas. Então, de espaços, né, como restaurantes, inclusive universidades, espaços de poder que não são acessíveis à população negra. Um outro capítulo que achei muito importante é esse, que chama Performando a Negritude, e o modo como aquele único negro que consegue atingir aquele espaço, o espaço de não lugar, aquele espaço de privilégio, ele é julgado como se fosse toda uma raça. Então aquele indivíduo que está naquela sala, ele tem que estudar o dobro, ele tem que se comportar o dobro, ele tem que ser o exemplo, ele está dentro da barriga da baleia, como fala aqui, ele não pode errar. Se ele fizer tudo 2 a 3 vezes mais do que os outros brancos, ele consegue talvez se igualar. Mas no primeiro deslize, ele é julgado. E não julgado por ele mesmo, mas toda a população negra é julgada junto com ele. Então, essa questão da generalização é muito frequente no discurso. E isso é uma carga que uma criança, por exemplo, não deveria passar. Dela ter que talvez até perder um pouco da sua infância para poder se dedicar extra, com medo, com essa tentativa de ser o representante perfeito. Outro mito é o da mulher negra super forte, da mãe super forte, que romantiza-se essa questão da opressão, romantiza-se a pobreza, romantiza-se o sofrimento. Na verdade, nenhuma mulher negra, e isso também nenhuma mãe deveria sofrer para mostrar forte, para mostrar que é boa mãe. E isso foi uma tentativa de defesa para um outro tipo de estereótipo que foi colocado em cima da mulher negra, que é daquela que é irresponsável, que não cuidava dos filhos, que era preguiçosa, que não trabalhava. Você vê o absurdo que se chegou, né, nessa questão do estereótipo. E aí eles tentaram contrabalançar isso. E aqui uma frase muito potente que eu vou falar para vocês, que foi uma das mulheres do estudo da Grada Quilomba, é a seguinte: não desejo ser super-humana mais do que desejo não ser sub-humana. Quando estou com raiva, quero ter a liberdade de ficar com raiva. E quando estou fraca, gostaria de ter a liberdade de ser fraca. Essa pessoa, Kathleen, associa a ideia de perfeccionismo o conceito de alienação, já que o sujeito negro tem que existir como imagem alienante de si mesmo, seja ela criada por brancas, seja ela criada em oposição à branquitude. Kathleen, ao contrário, quer existir em toda a sua complexidade. Zangada, quieta, forte, fraca, alegre, triste, como sabendo as respostas, como a não as sabendo de todo. E no final ela vai falar sobre algumas estratégias de descolonização do eu, tanto do eu branco quanto do eu negro e de outras pessoas racializadas. Esse livro é um livro essencial para entender as relações sociais, as relações raciais que vivemos, e eu recomendo para todos, mas sobretudo para a branquitude. E ao final aqui eu gostaria de falar sobre alguns outros livros que eu tenho na minha estante, que eu li ou que eu já li, alguns desse mesmo tema, inclusive dos que eu não li,
Eu gostaria até que vocês deixassem aqui embaixo a sugestão de que livro eu poderia ler na sequência. Um livro que eu li nessa mesma temática foi o livro da Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Inclusive, eu também fiz resenha dele aqui para o canal. São várias colunas de jornal que foram compiladas nesse livro, que vão discutir essa questão da branquitude e negritude, a questão do feminismo negro, da interseccionalidade. É um livro muito bom, que, de certa forma, ela, depois eu vi, que ela se inspirou em muita coisa do que o livro da Grada Quilomba escreve, e eu recomendo também demais. O livro que eu tô lendo no momento é esse livro aqui que eu adquiri lá na Flip, que é o da Cidinha da Silva, hashtag Parem de Nos Matar. Esse livro fala sobre a necropolítica e encarceramento em massa. Também foram crônicas publicadas que foram compiladas nesse livro, é a segunda edição. E eu gostei muito da palestra que ela fez lá na Casa Amarela. E eu tô realmente bem interessada em prosseguir a leitura e tenho grandes expectativas. Os outros livros que eu tenho aqui na estante, tem um que eu comprei, mas não chegou ainda, que é o livro mais novo da Djamila Ribeiro, que foi lançado agora recentemente, que é Pequeno Manual Antirracista. Eu tenho essa coleção dos feminismos plurais, que é O que é empoderamento, O que é encarceramento em massa, O que é racismo estrutural, da Djamila também, O que é lugar de fala. Isso aqui eu já ouvi ela falando sobre isso, já assisti um vídeo da Bárbara, do canal B de Barbárie, comentando também. E o outro livro que eu tenho é o livro da Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras. A Bell Hooks, inclusive, é muito citada no livro, na tese de doutorado da Grada Quilomba. Então, o que vocês acharam desse vídeo? Essa foi a minha leitura do livro da Grada Quilomba. Eu espero não ter falado nada errado, nenhuma besteira aqui. Eu ainda tenho muita coisa para aprender. Como eu comentei lá no Instagram, eu estou nesse processo de responsabilização, e através da leitura dessas mulheres e conhecendo também diversas mulheres no Instagram e aqui na plataforma no YouTube, escutando o que elas têm a dizer, compartilhando as suas ideias, as suas vozes, para que elas cheguem onde talvez elas não consigam alcançar. Eu acho que eu tô fazendo pelo menos um pouquinho. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!